Olá a todos, meu nome é Michele Novaes, estou aqui hoje para o primeiro episódio do nosso podcast Pode Se Movimentar. Estamos aqui hoje reunidas, eu, Michele Novaes, fibromialgica, faço parte do movimento Fibromialgia Endocrônica Sergipe e quero apresentar a vocês a nossa idealizadora, a Flávia Suelane, e a Ariel também, que faz parte do nosso movimento. Eu vou passar a palavra um pouco para a Flávia, fazer essa introdução, explicar um pouco da história dela, o que é o movimento Fibromialgia Endocrônica Sergipe e como surgiu essa ideia e como nós chegamos até aqui, nós três hoje reunidas, num só propósito. Flávia, por favor. Oi, Michele, tudo bom? Tudo. Olá, pessoal, sejam bem-vindos ao nosso canal. Então, Flávia Suelane, falando aqui com vocês. Tenho 43 anos, minha formação, minha graduação é em enfermagem, com qualificação ou pós-graduação em medicina intensiva do adulto, urgência e emergência também, e trabalhei durante um bom tempo também offshore, ou seja, lá no mar, isolada. Tá? Então, assim, como veio a fibromialgia na minha vida? Eu já estava morando aqui em Sergipe há pelo menos quase 2 anos, e eu estava em curso de uma gestação. E óbvio que muda tudo no centro da gente dentro da gestação, como hormônios, dores, frequência urinária, enfim, tudo isso. Então foi um pouco bem difícil perceber o que estava acontecendo, porque eu estava atrelando tudo a questão de estar grávida, né, no meu 5º mês de gestação. E sempre fui uma pessoa muito ativa. E estava trabalhando ainda também, não havia pedido licença, e dirigia muito. E por não ter familiares aqui morando conosco, só eu, meu esposo, o meu filho, então, assim, a demanda do dia ela era muito grande, era muito corrida, né? Mudança, escola, afazeres de casa, cumprir a tarefa no horário também de trabalho, terceiro turno de toda mulher, de toda mãe de família também tem o terceiro turno, à noite não para também. E aí começaram umas dores pontuais. Eu já tinha um problema de coluna e achei que nessa segunda gestação o que estava acontecendo era isso, né? Uma intensificação do problema crônico que eu já tinha na coluna. Mas isso ficou muito forte em pouco tempo. Num espaço curto de aproximadamente 20 dias, quando começaram essas dores, elas ficaram de um modo tão violento que me incapacitou de ficar sentada, de utilizar o vaso sanitário para sentar, porque doía, e principalmente para dirigir. Então, como é que eu fazia? Com um filho pequeno, para deixar na escola, para dirigir para o trabalho, para voltar, né? Ficou complicado. Eu comecei a pedir socorro. Ô, Flávia, me diz uma coisa. Qual foi o primeiro momento que passou pela sua cabeça que poderia ser fibromialgia? Nunca. Você conhecia a fibromialgia? Já sabia da existência? Não. Porque, assim, é muito difícil, as pessoas não sabem sequer o que é fibromialgia. Então, começa aquela luta incessante até chegar ao diagnóstico. Foi aí que veio a grande surpresa, né? Da gestação até o meu diagnóstico, que foram quase cerca de 3 anos, eu percorri todos os profissionais, como é a grande história, a grande maioria da história de todas nós. Percorri um profissional por profissional, pedi ajuda, pedi socorro, e você diariamente ser invalidada no que você está sentindo. Então, quando eu cheguei num ortopedista, que já tinha uma visão diferente, já era muito bem conceituado e graduado fora aqui do país também, era uma das grandes referências no tratamento de dor, né? Isso estava começando a surgir naqueles 10 anos atrás, estava começando a se falar mais sobre dor crônica. Foi que ele disse: olha, você tem um diagnóstico de fibromialgia. Então, de cara, eu disse: o que é isso? Apesar de ter vindo da área da saúde, ter estudado aquilo, não tem como a gente saber tudo, mas tem como a gente aprender tudo que a gente quer. Eu acho que é uma das primeiras perguntas que nós fazemos a nós mesmos quando chega o diagnóstico. Fibromialgia, meu Deus, o que é isso? Acredito que com a Ariel também foi assim. Sim. Chegamos mais ou menos assim e vamos tentando, entrelaçando ali, procurando aquela busca incessante, que foi o que aconteceu com você. Então, foi um ortopedista
que lhe deu o Um diagnóstico. ortopedista, especialista em coluna, que me deu os 2 diagnósticos, na verdade. Eu já convivia com uma condição rara, que é a síndrome de Ehlers-Danlos, mas não tinha me aprofundado, porque achei que os problemas associados não eram relacionados a Ehlers-Danlos. Mas esse ortopedista me fez abrir os olhos e perceber que, na verdade, em todo o caminhar da minha vida, eu já convivia geneticamente com essa síndrome, inclusive meus filhos também têm a mesma condição genética que eu. E aí eu fui compreender, desde a infância, situações que eu passei, entendeu? Que casavam com aquele diagnóstico do Ehlers-Danlos. E a fibromialgia veio junto intensificar o que já existia dentro dessa síndrome, porque, na verdade, ela foi um intensificador, com as suas particularidades, que é essa dor mais violenta, incapacitante, limitante. Mas ela, vamos dizer assim, não tinha como duvidar. Foi difícil, eu neguei, eu disse, não, o médico pode estar errado, eu vou ter que ir para São Paulo, eu tenho que ir para Curitiba, eu tenho que ir para qualquer lugar, achar esse diagnóstico certo, porque algum exame tem que dizer realmente o que a gente tem. E não tinha. E aí foi um processo de se internalizar, de não aceitar, de saber principalmente que não tinha cura. Ele dizia, tem tratamento, tem controle, mas tudo que eu lia e tudo que eu via acerca da fibromialgia na internet, nos estudos científicos, era que era uma dor que ninguém tinha resposta para ajudar ninguém com aquilo. E o pior, à medida que eu fui me aprofundando nisso, foi mais doloroso perceber que muitas das pessoas não suportavam e tiravam a própria vida, porque vinha a condição psicológica severa. Eu já estava nesse caminhar para uma depressão profunda, a ponto de ficar... O meu maior tempo foi de 6 a 7 meses em cima de uma cama, mais 8 meses para conseguir sair dessa crise. Então, assim, foi muito degradante pensar que eu poderia ser mais uma vítima, que eu poderia ser mais uma pessoa a desistir da minha própria vida por não suportar aquela dor. E, infelizmente, foi o que aconteceu, foi o que eu pensei e que eu agi como fazer, mas Deus não permitiu, eu pensei nos meus filhos, e não foi assim. Mas a gente perde diariamente inúmeras pessoas com fibromialgia ou com dor crônicas, que são subdiagnosticadas ou são invalidadas, porque querem nos colocar num lugar que não é para a gente estar, que é dentro dos CAPs, que é dentro dos CIDs psiquiátricos, quando, na verdade, não é isso. A dor, ela é violenta, ela machuca, ela dói, ela faz você se perder de você. Então, o que acontece é as pessoas minimizarem para achar uma resposta e dizer, não, é um problema psiquiátrico, é um problema psicológico. E, na verdade, não é. É a dor quem faz tudo isso. Dor realmente de uma forma que você percebe que só você deixando o corpo, tirando a sua vida, é que aquilo vai passar. Mas, graças a Deus, os estudos avançaram, a ciência avançou, o movimento fibromialgia foi criado com esse propósito de dar resposta, dar voz e dar entendimento aos pacientes, que são os primeiros a estarem perdidos, né? E a gente poder se acolher, poder falar de um para o outro aquilo que só nós sabemos o que nós sentimos. E tem essa questão forte, assim, a Flávia, o diagnóstico dela é de 10 anos. Vocês imaginem, se hoje pouco se fala, está começando agora as pessoas começarem a ouvir a palavra fibromialgia no jornal, uma reportagem, um movimento, enfim. Há 10 anos isso era quase que inexistente. Era uma coisa assim que ninguém sabia, ninguém entendia. E é um preconceito que começa até dentro da própria família, que não entende o que você está passando. Então, essa caminhada dela até aqui, desde lá do início, de 10 anos atrás, já se foi passando por um avanço realmente dessas questões assim para ter um acolhimento melhor, mas ainda não é suficiente. Precisamos muito falar cada vez mais sobre esse tema, acerca de tudo isso que engloba a fibromialgia, que é para fazer esse esclarecimento mesmo para a população, uma conscientização do que é a doença, do que é essa síndrome tão incapacitante que é a fibromialgia. É preciso difundir, Michele, Ariel, o máximo de conhecimento possível.
Se o próprio paciente não consegue compreender como o corpo dele vai agir, reagir e como será daqui em diante a partir de um diagnóstico de uma síndrome dessa de fibromialgia, fica impossível a sociedade também compreender ou acolher. Então, é uma construção. E ela começa realmente com a capacitação dos profissionais para saber reconhecer e como tratar, como conduzir. Não é dar remédio, não é mandar fazer fisioterapia, dançar, isso, aquilo, outro, não. É acompanhar. Precisa de acompanhamento. Hoje eu vou fazer até um paralelo aqui que pode parecer sem nexo, mas é isso, a gente está cheio de prescritores de cannabis hoje. Lotado. Mas as pessoas não acompanham. Prescreve ali e diz, olha, volte daqui a 30 dias, volte daqui a 3 meses. É assim são nos consultórios de psiquiatria, conosco. Identifica, dá um CID para você se reduz a um CID, você toma aquele medicamento e volte daqui a 3 meses. Tá, tantas coisas podem acontecer nesse período, o acompanhamento precisa ser mais de perto e não pode ser tão negligenciado como tem sido feito. Aí, o que nos resta? Partir para a humanidade, a cidadania. E aí, enquanto movimento, enquanto pacientes, a gente acaba se unindo para fazer aquilo que, infelizmente, o poder público não está fazendo por nós. O que a família não está conseguindo ajudar, porque também é desinformada. Também é desinformada. Olá, eu me chamo Ariel Matos, eu tenho 24 anos, sou graduada em Serviço Social pela UFES, também sou presidenta de uma associação que é parceira do movimento e se integra também ao movimento, que é a Unida Sergipe, Associação de Travestis e Transsexuais Unidas na Luta pela Cidadania, né? E o meu relato se entrelaça também com o relato da Flávia, da Michele, mas ao mesmo tempo ele se afasta quando as duas são mulheres cisgêneras e eu sou uma travesti que tem o diagnóstico da fibromialgia, né? Então é importante falar isso porque nossos corpos também são políticos, né? E a possibilidade também de você não ser só uma pessoa cisgênera e também ter fibromialgia, né? Hoje eu tenho conhecido vários homens trans, várias meninas trans também, que no mundo, no Brasil, estão reconhecendo, né, estão tendo o diagnóstico da fibromialgia também em suas vidas. E é importante a gente dar voz, né, porque, infelizmente, os serviços de saúde para nós são extremamente precários, né? Então, o que para mim poderia ser uma possibilidade de diagnóstico de fibromialgia, o que era trazido para mim era que o problema todo era porque eu utilizava os hormônios, porque eu fazia hormonização. Coisa que não tem nada a ver, é próxima, mas não tem nada a ver. Então, eu não era olhada de forma integral. Eu era olhada só porque eu era um corpo diferente, que às vezes o médico não sabia me enxergar e acreditava que o único problema que eu tinha era, na verdade, o que ele não sabia nem analisar, porque ele não sabia olhar os meus exames. Há uma questão que a maioria dos médicos também associa totalmente a uma questão psicológica, né? Sim. Então, é a somatização do psicológico e renega todas as outras questões que envolvem acerca da fibromialgia, que nós vamos explicar mais pontualmente daqui mais para frente, mas existe sim essa negligência e a falta de empatia de muitos médicos. E aí é parte do sofrimento que nós vamos passando, né? Vamos tentando tentando outro até encontrar. Mas pode prosseguir. Isso. Então, a gente vê ainda de uma forma muito precarizada, né, o olhar sobre os corpos de uma forma integral, né, pensando a possibilidade de ser uma pessoa trans e ter uma fibromialgia, de ser uma pessoa negra, estar acessando aquele serviço e também ter a possibilidade de ter a fibromialgia, né, ou que o profissional sabe o que é fibromialgia, né, ou busca se informar. Porque o problema talvez não seja saber ou não saber, mas eu não buscar a informação para trazer para aquele paciente e dar uma resposta que seja ética e embasada cientificamente. Porque, infelizmente, para mim, o que era posto era que o problema era dos meus hormônios. Portanto, eu precisava interromper. Nossa, que absurdo. Isso é falar para mim, interrompa a sua vida para você sobreviver, né? Ou seja, você está fazendo uma escolha que está lhe adoecendo. E eu fico imaginando então, o seu processo de realmente ouvir isso. É um discurso perverso. Sim. Para falar você não existe, você não pode existir, você tem que mudar de vida, né? Mas não fez
o trabalho que deveria ser feito de pesquisa, né? De investigação. Então, eu fui ter meu diagnóstico, de reconhecer o que era fibromialgia, que eu nem ouvia falar, mas eu estava buscando já há 3 anos entender por que eu sentia dor, por que eu não conseguia dormir, por que eu chorava para dormir. Porque eu sempre tinha paralisias do sono que eram seguidas e rotineiras. Então, eu dormia sentada, porque eu não queria deitar para dormir, porque era humilhante, sabe? Para mim, era degradante também. Então, isso me prejudicava na vida, no profissional. Então, como é que eu vou lidar na transfobia do dia a dia se eu estou sentindo dor? Ariel, me diz uma coisa. Nessa transição, a severidade dos sintomas, quando você descobriu que tem fibromialgia, esse diagnóstico, você chegou a paralisar, ficar muito tempo de cama, movimentos, essas questões, ou você sentia as dores, mas ainda você conseguia realizar algumas atividades do seu dia a dia? Porque é muito comum, nós vamos perdendo um pouco da nossa vida a cada dia. A gente perde a nossa autonomia. Vamos nos perdendo ali, o que a gente fazia ontem já não consegue fazer hoje. E vai aquela coisa que vai decrescendo naquela escala ali, dá um desespero. Então, eu quero ouvir um pouco desse com você. O que foi que aconteceu com você? Teve momentos que eu fui paralisando realmente, né? Teve momentos que eu não conseguia sair da cama. Eu achava que eu estava entrando em um processo de trombose, né? Porque isso é muito comum, assim, a gente sempre fala sobre a utilização dos hormônios poderem dar trombose, né? Mas eu fazia acompanhamento médico, né? Então, estava entrando na sua mente realmente que poderia ter interação. Isso, com eles os conseguiram hormônios. entrar na sua mente. Eles conseguem. Você, meu Deus, os hormônios estão fazendo isso comigo, então eu tenho que parar, eu tenho que mudar isso, tenho que mudar aquilo. E não era. Sim, eles conseguem fazer essa introjeção na nossa cabeça porque você espera de um profissional uma resposta que seja gaslight, né? na altura, né? Enfim, se eu não sei aquele profissional que está ali para me orientar, né? Enfim, eu acho que teve um momento da minha vida que eu quis desistir muito, porque eu estava sentindo as dores da fibromialgia, eu não estava conseguindo ir ao estágio, cumprir a carga horária que eu precisava, eu não estava conseguindo ter mais rendimento na universidade. E chega em um momento que um profissional de saúde, um médico, vendo os meus quadros de dor, ele consegue ainda ser transfóbico comigo no atendimento. Sim. Então, naquele momento... Era mais uma dor. Sim, naquele momento, eu percebo que, para muitas pessoas, eu não valia de nada. Então, ele me passa uma medicação extremamente forte, né? Eu estava em um quadro extremamente depressivo, né? E eu tento tirar a minha vida. Nossa. Então, a associação da dor, da fibro, com a associação da transfobia. Sim. Então, são 2 dores que, quando somadas, elas podem destruir uma pessoa. Com certeza. E é muito importante esse seu relato, porque é um caso totalmente atípico, né? Que foge do percentual do que das pessoas que a estatística mostra hoje, né? Mostra. A maioria mulheres, sim, né? Numa idade de 25 a 50 anos. Quer dizer, não há um padrão. Pelo que a gente conversa, pelo que a gente fala e tudo que a gente tem como experiência com os pacientes que a gente acolhe, com as pessoas que falam igualmente a nós, não existe um padrão. Esse é um dos significados da nossa logomarca, do movimento que a gente... puxando um gancho da Anfibro, que é a Associação Nacional dos Fibromialgicos e Doenças Correlacionadas, a gente conversou, né? Eu faço parte também dessa associação. A gente conversando teve a ideia. A gente pode utilizar mais ou menos o que a Anfibro utiliza hoje, porque é muito representativo. Quem criou o símbolo da Anfibro, que foi Flávia Mesquita, que é a atual presidente, quando ela colocou, eu disse, nossa, é isso mesmo. Não existe só um roxo, existe todas as cores, porque existem todos os tipos de pessoas, todos os tipos de idade, todo tipo de classe social, né? Todo tipo de gênero. Então, assim, não tem como. O laço roxo está lá representando a problemática da doença, que é a dor, esse roxo que vai simbolizar, como no lúpus também, a gente compartilha, né? Do mesmo laço, da mesma cor, porque a gente compartilha de dores similares, né? As doenças são muito próximas nesse aspecto, mesmo com tantas coisas diferentes. E colocar esse colorido
essa simbologia é que para todo mundo sabe que pode estar nela, que tem que caber nela. E esse foi o achado que a gente teve com a Ariel através de uma amiga em comum e chamou. E para mim é muito grandioso, né, poder coletar pessoas de todas as formas. Nós temos uma vovó da fibromialgia que brinca, né? Ela tem 85 anos de idade. 85 anos de idade. E é ativa, conversa, todos os eventos que a gente tem, ela vai e participa. Sim. Então, você imagina um relato de uma mulher dessa de 85 anos de idade, com um diagnóstico, sabe... Nossa, 30 anos de diagnóstico. De diagnóstico não, de convivência de dores, que ela disse que sempre entendeu isso, mas o diagnóstico veio muito mais tarde. Foi como vocês pontuaram, não existia essa informação, a gente não tinha acesso a isso. Foi daí que surgiu o meu interesse, porque eu já vivia dentro do meio aqui em Sergipe, aqui no estado, onde, apesar de ter passado por mais de 15 profissionais, foi que tinha uma outra visão, uma outra formação, uma outra capacidade, que conseguiu abrir o meu entendimento com relação a isso. E aí foi uma longa caminhada para ajustar o tratamento, porque não existe um protocolo definido, não se trata a fibromialgia com remédio tal, com não sei o que. Não é assim, é individualizado, porque como a gente falou sobre as cores, nós somos pessoas individuais, somos indivíduos, somos pessoas únicas. Então, a fibromialgia em específico, ela é particular para cada pessoa, né, Michele? Nós temos o mesmo CID, o mesmo diagnóstico, mas nós temos manifestações, sintomas da fibromialgia completamente diferentes. Elas chegam a ser similares, mas nunca iguais, na mesma intensidade, nem na frequência, nem como cada uma consegue sentir nisso. E acontece muito de comparar, né? Você tem fibromialgia, mas eu conheço tal pessoa que tem e não está assim como você está. Aí acha que você está aumentando, que você não se ajuda como aquela pessoa se ajuda, né? Para você não ficar se bem. ajuda, é falta de reza, é falta de Deus, é falta de força de vontade. Eu escutei tudo isso. Então, eu acho que todas nós aqui já escutamos tudo isso, e até fazendo um parágrafo também bem rapidinho para contar também um pouco de como foi comigo, que eu era uma pessoa totalmente ativa, trabalhava com confeitaria. Trabalho ainda, mas hoje não mais naquela intensidade, até porque as dores não me permitem, né? E fazia dança, fazia boxe, academia. Meu apelido era que eu estava sempre no 220 volts, vocês imaginem. Então, quando começou comigo, foi pelo ouvido. Eu nunca ia imaginar um negócio desse. Eu tive uma dor muito forte no ouvido e fui para a urgência e me falaram, não, o médico, se você está com otite, tome antibiótico. Mas foi tanto antibiótico que eu tomei, não passou a dor e ainda aumentou essa dor. Voltei novamente, não é otite ainda, tome mais antibiótico. Então, foram 2 semanas de antibióticos seguidas para tratar essa dor de ouvido. E, além de não passar, evoluiu para a cabeça. Quando chegou aquela dor insuportável que eu comparei a um aneurisma cerebral, você te imagine. Eu disse, meu Deus, eu vou morrer, eu estou com aneurisma. Mas a dor da gente é nessa proporção, né? Extrema. Mas imagine a surpresa para mim, que era um desconhecido para mim, né? Como foi para vocês também. A gente pensa em todas as possibilidades mais graves possíveis. Mais graves, porque não tinha nada que justificasse aquela dor ali. Então, meu desespero foi quando eu procurei um neurologista, e faltou muita empatia da parte dele, porque eu fiz a ressonância, ele fez os exames neurológicos e ele disse, da minha parte aqui não deu nada, isso é coisa da sua cabeça. Essa frase foi o que me fez em busca incansavelmente do meu diagnóstico de fibromialgia, porque eu disse, coisa da minha cabeça. Então, se eu coloquei isso na minha cabeça, eu vou tirar da minha cabeça, ou existe uma doença muito grave que eu vou descobrir, porque nada justifica esse nível de dor surreal que eu estou sentindo. E nessa caminhada de buscar médicos, eu cheguei a desenvolver quadro de tonturas, que fiz tudo de labirintite, não deu labirintite. Eu chegava a cair assim e fui perdendo meus movimentos. Eu passei 1 mês de cama, sem levantar para nada, porque eu só conseguia ir ao banheiro acompanhada, ou eu caía para um lado ou para o outro. Também. Eu tinha muitas náuseas, eu já acordava vomitando. A dor era muito intensa, então, quando eu acordava, que eu abria os olhos, a intenção era que o teto estava caindo em cima de mim, que as paredes estavam vindo para cima de mim. Uma dor geral, já tinha cometido todo o corpo, e as pernas ela não respondia. Ela foi paralisando. Por isso que eu perguntei a você, Ariel, se você chegou a passar por esse efeito de paralisia, porque
eu perdi, de fato, os movimentos. Digamos que 80%. Eu não caminhava mais sozinha e eu precisei de ajuda. E foi necessário 20 sessões de fisioterapia para poder recuperar esses movimentos. E quando eu cheguei, foram 6 meses, eu enchi uma caixa assim, gigante de exames de todas as especialidades que eu passei, até bucomaxilo, que vocês imaginarem, eu passei, como vocês também devem ter passado. Também. Problemas e por incrível que pareça, quem me deu o diagnóstico foi um clínico geral maravilhoso. E eu quero, assim, eu vou falar o nome dele aqui, Dr. Augusto César Lira, porque ele é surreal, assim. Esse médico, ele além de muita empatia, de muito conhecimento aqui, que é muito importante essa carência de profissionais aqui em Aracaju, que tenham esse interesse, esse conhecimento, e até, às vezes, querer ajudar o paciente. E eu cheguei lá com essa caixa de remédios, de exames que eu tinha, eu botei na mesa e eu disse, doutor, ou eu vou descobrir meu diagnóstico hoje ou eu vou desistir nesse momento. Minha consulta durou 1h30, ele me examinou dos pés à cabeça, analisou todos os meus exames, pegou uma folha em branco e começou a anotar tudo lá. E eu ali, curiosa, ele anotando. Depois de 1h30, ele disse, moça, você tem fibromialgia severa e ansiedade generalizada. E eu fiquei aliviada. Mas por que eu fiquei aliviada? Uma síndrome que não tem cura, eu estava dando nome àquilo que eu tinha. Porque o desespero maior para a gente, eu acho que é justamente sentir aquelas dores todas e não ter um nome e ser... Você tá aumentando, você está inventando. Pelo menos eu tinha um nome para dar para aquilo. Eu disse, eu tenho um motivo, sim, eu não sou louca, não foi coisa da minha cabeça. Então, foi daí que eu cheguei nisso aqui e depois comecei uma busca incansável por ajuda, que foi onde eu cheguei até a Flávia, porque eu fui primeiro para uma amiga minha que eu ouvi que tinha fibromialgia. Ela disse, olha, eu tenho, mas eu tenho vergonha de admitir que eu tenho fibromialgia. Vocês acreditem nisso? Nós temos muitas pessoas à nossa volta, inclusive. Porque isso vai me prejudicar no meu trabalho. Exato. Eu tive que esconder também, foi a mesma situação. Porque as oportunidades já começaram a se fechar para mim, porque quem tem fibromialgia, o mercado se fecha porque não quer contratar uma pessoa que vai estar ali colocando atestado, que vai estar em crise. Que a gente é contratado por hora de trabalho. Se naquela hora a gente está incapacitada, o trabalho não vai olhar para a gente e reconhecer que estamos dentro de uma limitação, né? E que a gente é, sim, muito produtiva, mas que naquele momento a gente precisa olhar um pouco para a nossa saúde, né? Então foi bem o primeiro choque que eu tive, que é uma pessoa totalmente ativa. Eu ouvi aquilo dela, aquilo me tocou muito. Ela, mas eu vou te dar um telefone. Existe uma associação nacional, que é a Anfibro. A Anfibro, e eles vão saber como te ajudar. Ela me deu esse contato. Fernanda, obrigada, Fernanda, você fez isso por mim. E aí eu cheguei na Anfibro. A Anfibro disse, olha, nós existimos, está aqui, mas é setorizado. Você é do Nordeste? Tem a Anfibro Nordeste. Eu vou direcionar você. E a Anfibro Nordeste me colocou no grupo do WhatsApp, que estava essa maravilhosa lá, a Flávia. Foi quando eu comecei a me sentir acolhida, porque, imagine, se ninguém ao meu lado sabia o que eu estava passando, eu encontrei pessoas que passavam pelo mesmo que eu. Eu disse, agora sim, agora eu vou começar a entender o que está passando por mim. Aí comecei lá me apresentando e descarregando, tipo, os 60 sintomas que eu estava sentindo naquele momento. E disseram, não, é normal, é da fibromialgia. Isso também é da fibromialgia. Aquilo eu fui respirando. Ah, você está respirando. Eu não estou ficando louca, né? Eu não estou ficando louca. Era isso, porque eu justamente... A gente começa a sair desse lugar, que é o mais doloroso. Eu cheguei a achar que eu estava louca. Da gente achar que está louca. Sim. Até porque a gente é tratado inicialmente, até ter o diagnóstico, como pessoas com transtornos psiquiátricos, com transtornos mentais, com problemas emocionais. Nós não somos vistas, como a Ariel colocou, integralmente. Fazer uma busca ativa clínica com calma e com paciência para entender, de fato, por que o paciente está relatando aquele quantidade de sintomas. Né? Você não entende? Eu tô assim, minha visão tá turva, minha visão é dupla, minha visão é borrada, eu tenho fotossensibilidade. E todos os exames que você faz, dá tudo normal. Às vezes você pega um exame, bota assim na mão e vai sair uma resposta aqui. Eu passei por isso, de pegar uma ressonância e querer que tivesse uma resposta. Nem que não fosse normal, porque ter uma anemia, ter uma deficiência, uma carência de vitamina, ou você pontualmente já ter até um diagnóstico prévio de outra doença, não chega... Né? Não chega a ser compatível o quadro clínico, o que outras doenças, outras patologias trazem com o quadro de dor tão severo que a fibromialgia causa na gente.
E foi aí que eu cheguei a esse grupo aqui de Sergipe, que eu vi que ela vai explicar melhor agora, se quando eu cheguei, que a gente também tem essa questão dos times de memória, uma das questões da... A gente estava relembrando aqui antes como tudo começou, porque é difícil. Nós ficamos na data. Uma perde Sim. um pouco a memória, outra mais um pouco, a gente junta os pedacinhos que tem e a gente consegue formar a nossa memória, né? É uma memória coletiva, assim. Coletiva, com certeza. E assim, no momento vem a pergunta, ninguém sabe responder. Tá, vai no processar, aí depois uma lembra de algo, outra lembra de outro, e vai se encontrando nesses relatos. E eu acredito que quando eu cheguei foi a partir daí que estava surgindo o movimento, e agora eu quero que essa história merece todo o destaque aqui agora de como surgiu o movimento Fibromialgia do Crônica Sergipe, com a nossa diretora aqui, Flávia, e eu quero que ela conte essa história agora para vocês. Bom, gente, é muita história, mas eu vou tentar, dentro do tempo, falar aquilo que eu consigo também processar nesse momento. Minhas dores começaram em 2013, como eu falei na gestação. O diagnóstico só veio quase 3 anos depois. Então, em 2018, eu comecei a fazer como você, buscar informações. A partir que veio o nome fibromialgia, ou até a própria Ehlers-Danlos, eu disse, não, eu quero saber mais a respeito, onde é que isso está interligado, o que faz sentido? O que tem sentido nesse diagnóstico onde a gente não acha nada sobre exames? Então, eu me conectei com a Nacional, também com a Fibro, através de uma página deles no Facebook, onde a gente ainda tinha vivo o presidente Daniel Lenz, que foi o fundador da Anfibro, também era um paciente fibromiálgico, tinha outras patologias, outras comorbidades também, mas ele fez esse ajuntamento nacional, né, através de uma rede social, através do grupo local de pessoas que estavam que nem a gente, que nem ele passou também, no limbo. Desesperadas. Né, desesperadas, literalmente. Então, eu comecei a trocar mensagem, todo mundo lá botava comentário, mandava mensagem, e eu também, eu quero saber onde é que vocês estão aqui em Sergipe, eu moro aqui, e eu sou enfermeira, e está acontecendo isso, e pronto, é como você. A gente começa a descarregar tudo aquilo numa forma de dizer, meu Deus, me ajuda, por favor, encontrei alguém que pode me dar respostas. E fui muito bem acolhida. Cheguei a trocar mensagens com o Daniel, falei com ele. O pessoal da direção também me acolheu muito bem. Só que eu disse assim, eu preciso de mais informação e mais ajuda, porque eu vejo que não tem ninguém aqui para me ajudar. Eu conto pontualmente com 1, 2, 3, 5 profissionais que sabem mais ou menos o que está acontecendo, mas eu convivo com pessoas dentro do consultório que, apesar de estarem fazendo um tratamento, não têm a menor noção do que está acontecendo com elas. E eu vejo que eu tenho que buscar uma lógica sobre isso. Então, em 2018, eu conheci uma colega, também que ela é advogada, PCD, uma pessoa com deficiência, que atualmente hoje nós somos, né? Mas na época não era. E ela também se conectava lá com a Fibro. E ela disse, olha, eu sou daqui de Sergipe, vamos conversar? Vamos. E a gente começou a bater papo. E nisso, a gente precisa fazer alguma coisa. Ela disse, a Fibro tem várias PLs e dá todo suporte. Vamos procurar algum parlamentar, vamos procurar um assessor, vamos procurar alguém do poder público para que a gente possa apresentar as ideias que já têm vinda pela Fibro e a gente consiga fazer alguma coisa? Vamos. Mas como é que a gente vai fazer? Só nós duas? Precisa de mais gente. Só que nesse mais gente, todo mundo que a gente chamava estava todo mundo pior do que a gente. Então estava difícil. O dia que marcava, hoje a gente vai levar Estou em crise. O projeto de lei para alguém olhar e entender o que a gente está passando, porque ninguém sabe o que é fibromialgia aqui em Sergipe. É dizer, hoje eu não dá, hoje eu estou com dor de cabeça, eu não dormi a noite inteira, porque a falta de sono, ou não conseguir ter o sono, mas não permanecer nele, é terrível. É o que faz a gente ter esse bug na memória, é que faz a gente variar de humor, a fadiga vir de modo extremo. Então, assim, é o principal, né? A gente olhar. É uma coisa interessante, porque, assim, essa questão do sono, não importa quantas horas você durma, seu corpo vai acordar cansado do mesmo jeito, né? Não há um repouso para a gente. Então, é importante falar isso, porque até para fazer essas reuniões aqui, juntar, hoje no movimento, sempre tem... Nós somos hoje que... Hoje estamos em 6. Fomos 12 já. Já estamos fomos 12. Em 6. E mesmo as 6, tem dias, vamos reunir hoje eu não tá posso. Todo mundo capenga. Ou 1 ou 2, o pessoal fica capenga total. Isso aí é a realidade que vocês que estão assistindo a gente sabem muito bem. Mas vamos lá. Comecei a trocar figurinhas com a Fibro e com essa colega aqui. E a gente, olha, vamos tentar botar isso em prática. Vamos tentar somar mais gente. As pessoas que a gente
tentou somar, infelizmente não conseguiram. Não, é mais um problema, mais uma dificuldade, eu já vivo com tanta dor que eu não quero me indispor com isso. É mais uma responsabilidade. Então é difícil, é bem difícil mesmo. Chegar num ponto de equilíbrio acerca da sua síndrome, dos seus sintomas, ele é bem difícil, é bem complexo. E a gente depende totalmente dos profissionais que tem para nos apoiar, para dar suporte. Sim. E, em contrapartida, a família também. Então, quando chegou em 2019, nós conseguimos realizar a primeira audiência pública, né? E daí em diante a gente resolveu não parar mais. Olha, por enquanto tá só nós duas, mas a gente precisa achar mais gente. Isso a gente já tinha um grupinho aqui no WhatsApp. E aí ele foi crescendo, ele foi aumentando, e aí os pacientes foram falando. Ariel estava desde 2019? Trocando ideia. Tem gente que já estava há mais tempo pela Nacional, também pelo Nordeste, da qual eu também sou coordenadora do Nordeste, então não acolho só as pessoas de Sergipe. A gente faz acolhimento das pessoas do Nordeste inteiro. Essa mulher, vocês não estão entendendo. O abraço dela é gigante, porque ela consegue acolher tanta coisa. E eu fico mais falando assim, Flávia, mas eu não entendo como você consegue dar conta. E eu realmente, tem dias que eu, meu Deus, essa mulher não para. Eu falei isso para ela essa semana. Como a gente fala, é um dia de cada vez. Então, a gente aproveita o dia que está assim, tá legalzinha, que tá melhor, para a gente conseguir transformar nossas ações, nossos propósitos, tudo aquilo que a gente deseja em prática. É o momento. Porque na hora da crise, na hora da dor, da fadiga, ou a cabeça que não está funcionando, não tem condição. Então, a gente vive se organizando, né? A gente vive com bloco, a gente vive com anotações no celular, a gente faz tudo isso dessa forma, porque senão a gente não consegue colocar em prática. Mas respeitando sempre. Conseguir dar conta é uma coisa, né? Assim, a gente pretende, mas a gente vai fazer na medida que tem uma resposta do corpo. E aí veio desse grupo de WhatsApp, vamos fazer uma associação, vamos fazer um panelaço, vamos fazer outra audiência. Era muita gente inflamada, pedindo grito de socorro, gritando todo dia socorro, pedindo ajuda. As pessoas precisam enxergar que a gente existe. A primeira reportagem veio através da Canção Nova. A Rede TV Canção Nova daqui de Aracaju foi que nos chamou para poder falar sobre a fibromialgia no mês de fevereiro também, não foi nem no maio. E daí em diante, comecei a entrar mais em contato com outras pessoas, a gente começou a tornar isso mais público, mas o pontapé mesmo, assim, veio gigantesco agora em 2024, onde a gente conseguiu, dentro do grupo de WhatsApp, perceber afinidades, né, de pensamentos, estratégias, e principalmente aquelas que tinham capacidade física e mental naquele momento de poder se ajudar. Porque não adiantava a Flávia querer ter mais de 500 pessoas lá no grupo, se 4 ou 5 dizem eu quero ajudar, mas quando a gente começa a colocar em prática, eu fiquei doente, eu não quero mais isso. Então, não garante a constância da gente. Então, foi difícil formar essa equipe. Foi difícil, é difícil a gente permanecer, porque realmente todo dia são muitos altos e baixos, mas dessa forma a gente começou a fazer um acolhimento em massa de muitas pessoas. Começou a ir mais para a mídia, começou a ser ouvido pelo poder público, botamos o pé na porta mesmo, assim, dizendo assim, por favor, eu quero entrar. Se não deixar entrar, nós vamos entrar de alguma forma. E o evento que nós fizemos em maio do ano passado, ele foi o start gigantesco para que as pessoas emocionadamente procurassem a cada uma de nós e viesse agradecer por a gente ter feito, pela primeira vez, um evento, uma palavra, um acolhimento, uma comida, né, uma roupa que nos representasse, porque eram pessoas com fibromialgia falando para pessoas com fibromialgia. Sim. E nós conseguimos profissionais nessas andanças que nós temos e trocamos informações que realmente se importam com aquele diagnóstico, que se importam com aquele paciente, e daí a gente começou a crescer essa rede de apoio. E daí foi de onde surgiu, então, esse título Movimento, né? Porque houve toda essa movimentação, seria isso? Acerca dessa busca incessante por ajuda, por acolhimento, e foram chegando, invadindo mesmo os espaços que não cabia, né? Numa dessas reuniões que a gente conseguiu se encontrar e todas estivemos juntos, foi justamente para isso. Gente, olha, tá bom, a gente precisa se organizar, a gente precisa de um nome. Se a associação não dá agora, porque tem custos, tem um outro tipo de compromisso e a gente ainda não tem entendimento e
como é que eu posso dizer assim, estratégias para que a gente consiga abraçar isso agora, a gente não pode deixar que os pacientes não tenham voz, vez e não sejam olhados. E aí, nessa hora, acerca de mexer muitos nomes, essa mocinha linda aqui foi quem trouxe a ideia de movimento. Porque já é uma pessoa que já atua, como ela falou aqui, a questão da causa trans dela, já é uma militante. E como já surgiu, Ariel, essa ideia desse Ariel, título? Pode agora contar pra gente aí. Eu encontro o movimento a partir do momento que eu estou no trabalho, né? Eu sou assessora da deputada estadual Linda Brasil, né? Então, eu estou no trabalho e aí chega um momento de reunião com Carla, que é de Tomajeru, né? E ela traz, né, a provocação em pensar uma política dentro do nosso estado sobre a população com fibromialgia, né? E foi muito importante porque ali pela primeira vez eu conto para a deputada, né, que estava em reunião, que eu sou uma pessoa fibromialgica e que eu tinha recebido ninguém sabia lá? o diagnóstico. Eu não tinha contado nem para ninguém, assim, só a minha família que sabia, porque eu precisava dar um basta naquele preguiça, Sim. né? Então eu precisava falar fibromialgia, uma doença. Quando a gente conversou, você tinha me dito, né, que o seu diagnóstico ainda não era aberto e que você precisava de um tempo para conversar com ela, para contar que você tinha fibromialgia. Sim, e aí eu contei isso para ela, né? Então, para mim também foi um assumir para o mundo, né? Porque eu ainda estava naquele processo. Se isso me limita de tantas formas, isso Sim. pode limitar também os meus sonhos. Sim, sim. Né? E ser uma pessoa trans já é difícil, imagine pensar ser uma pessoa Transfibromiálgica. trans fibromiálgica, né? Que hoje é reconhecida enquanto uma pessoa com deficiência, né? E que vem a partir do momento que a gente teve essa reunião. E ali eu faço uma busca ativa, né? O que é que a gente tem de projeto de lei, o que é que a gente tem de política pública e quais os movimentos que podem se somar conosco, né, dentro do Estado para a gente pensar a política de uma forma coletiva, né? E aí eu encontro uma página no Instagram chamada Sergipe Fibromialgia, né, que me passa o contato da Anfibro, que era a Flávia, representante, né? E a gente começa a ter um contato mais próximo, de conversar, de falar, olha, a deputada está aberta para a gente criar um projeto de lei. A Carla já trouxe, né, o que é que ela tem de ideia, de proposição para um projeto de lei. Vamos escrever, então a gente escreve, né? O movimento amplia, né, essa voz de falar, nós precisamos começar a falar sobre a gente dentro também do poder público. Isso. A gente mostra para o poder público que aqueles pacientes invisibilizados têm uma representação, sim, que tem uma representação de coletividade e tem alguém, sim, que é capaz exatamente para lutar e falar por eles. Sim, e aí é quando a gente se integra, né? Uma política pública, para ela acontecer, a gente sabe que é extremamente difícil e impossível, posso dizer assim, sem o clamor popular. Né? Então, o movimento traz esse clamor popular para falar: nós existimos e requisitamos direitos. Direitos que já estão na Constituição, mas que, para serem acessados, precisam de políticas públicas. Então, a APL, que fala sobre considerar a fibromialgia enquanto uma deficiência em todos os âmbitos legais, ela vem trazer uma equidade maior na vida de cada paciente. Né? Então, com a mobilização do movimento, a organização do movimento, a gente consegue aprovar, né, por todos os deputados, né, e sendo sancionada pelo governador. Que foi, então, seria então a primeira grande conquista para todos que têm fibromialgia, convivem no estado de Sergipe. Não foi a primeira legalmente, porque nós já tínhamos deputados que tinham protocolado datas de conscientização sobre a fibromialgia. Só que eu digo que foi a que mais impactou, porque a partir dela a gente consegue que as pessoas utilizem um passe livre, né, para ter acesso às suas terapias, né, para ter acesso a lazer. Né? Então, a entrada no cinema, né? A possibilidade de entrada no cinema, pessoas que talvez antes não tinham tido acesso, né? Então elas passam a começar a frequentar também espaços que promovam cidadania, promovam lazer, promovam direitos e também qualidade de vida, né? Porque é essa integração
entre um serviço de saúde e, ao mesmo tempo, um serviço de lazer, que vai uma atividade comunitária que vai trazer a gente, né, um bem-estar coletivo, um bem-estar social, um bem-estar conosco, né? Uma compreensão também, porque a gente vivendo em comunidade, pela primeira vez, trocando essas experiências com vocês, eu fui percebendo, fui tirando minhas dúvidas, né? Uma coisa que eu acabei esquecendo de falar e que foi muito importante para o meu diagnóstico e que me disse, eu acho que você tem fibromialgia, não foi um médico, mas foi um homem trans chamado Ravi. Então, quando eu falei, olha, eu tô passando por tudo isso na minha vida, amigo. Aí ele disse, olha, eu tenho fibromialgia, e fibromialgia é isso. Ele já tinha o diagnóstico. Aí ele disse, e eu acho que você tem fibromialgia. Aí eu fiquei em silêncio, eu não sabia o que comentar, processando. Chego para minha psicóloga e digo, olha, eu acho que eu tenho fibromialgia, aconteceu isso. Enquanto a gente estava há anos investigando algo como se fosse psicossomático. Isso. Eu eu sou da época do diagnóstico de ser psicossomática. Então, realmente, eu volto a dizer, eu fui amplamente tratada como se tivesse transtornos psiquiátricos, problemas mentais. Depressão, ansiedade, compulsão, transtorno de amor. Vixe, era tanto CID que pro psiquiatra aquilo ali era um bolo recheado. Para mim era uma bomba, né? Medicações e medicações e medicações, psicoterapia sempre, atividade física. E as dores sempre ali, com tudo. todas as medicações. Gente, se a cabeça consertar, essas dores não vão embora não, porque eu tô tentando, eu tô fazendo tudo. A gente e no momento feliz que a gente também tem dor. Aí a gente ficava, como assim? Se é psicossomático, no momento mais feliz, eu tô com dor, eu não tô conseguindo aproveitar a vida. Você quer reagir um pouco e diz, eu vou levantar o dedo pra brincar Você é julgada por isso. Você é julgada porque não disse que tava com dor, tá bem hoje, quer dizer, tem a tirada da piada. Isso acontece muito comigo. E no outro dia a gente tá simplesmente detonada de novo, porque realmente o mínimo de esforço possível... A gente paga a conta. É o suficiente para poder pagar a conta, entendeu? Sabemos que nós, se vamos eleger hoje um dia de lazer, amanhã é o dia de pagar o lazer. Exatamente. Então nunca sai de graça. Por isso a resistência de muitos pacientes, por não compreenderem como é o caminhar dos sintomas e da doença, da síndrome, desistem de fazer atividade física, que é que deveria ser a principal recomendação. Ver o diagnóstico. A primeira coisa que devia estar na receita do médico ali, vamos fazer atividade física pelas liberações. É um processo bem difícil a atividade física, mas é primordial. Eu estou tentando ainda. Eu ainda não consegui, estou tentando. A gente fala sobre capacitação, mais uma vez, porque os profissionais não estão. Eu fui para uma academia, como qualquer outra pessoa. E de lá eu saí pior, saí destruída. Eu aguentei no máximo 3 meses, mas eu dizia, a dor tá violenta a cada dia que passa. Então, é porque eu tô fazendo atividade física? Gente, não é. Por favor, não coloquem isso na cabeça de vocês. A gente tem estudos pelo mundo inteiro, mas nós temos trabalho científico, comprovação mesmo séria, muito bem fundamentada. A questão é que o processo também de acordar o músculo, ele é doloroso. A gente já vive uma síndrome que é dolorosa. Ah, Flávia, como é que você vai provocar mais dor para poder dizer que eu vou ficar bem? Justamente. A gente tem um entrelaçamento errôneo das fibras musculares, entendeu? Alguns problemas musculoesqueléticos, né? Articulações. A gente tem nossos processos inflamatórios, não na fibromialgia, mas por conta de outras doenças, e são intensificadas. Então, é uma engrenagem. Ela precisa mexer-se, ela precisa movimentar-se. É aquela coisa, assim, que nunca está sozinha, né? A Flávia tem Ehlers-Danlos, assim como a Flávia, eu também descobri recentemente que eu também tenho a síndrome de Ehlers-Danlos. Que a gente já trocou figurinha sobre isso, Eu fui desesperada logo atrás dela, né? Que eu ouvi ela falar uma vez, eu também não sabia o que era, né? E quando eu recebi meu diagnóstico, Então, eu lembrei que ela tinha, vai em busca da internet, das figurinhas e tentar entender o que é que nós estamos passando. Assim como também a desautonomia, que causa tontura o tempo todo, a arritmia. Essa arritmia que eu tenho, meu coração bate a quase 200 por hora. Aqueles batimentos por minuto, tal, no reloginho, tá lá. 200. E eu, meu Deus, vou infartar. Estou acompanhada com a ritmologia tal. Não, é da desautonomia. Então, fica aquela coisa assim que a gente fica muito desesperada com tudo que
que acontece. É muito complexa. Não tá muito sozinha. Complexa. Então... É subestudada, né? Se é que tem essa palavra, essa colocação, mas as pessoas leem. Tanto é que quando você se depara nas instituições públicas, ou você vai num congresso, ou você vê uma apresentação de um profissional, está sempre a mesma definição de fibromialgia que está lá no Google. Dor difusa, generalizada, caracterizada por mais de 3... Gente, é o mesmo texto, não é isso. É muito mais do que isso, é muito além disso. Cara, conversa com os pacientes, vai fazer ausculta, sabe? Dentro das universidades, hoje isso está mudando. A gente tem um PL aí, né, nacional, para ser inserido o estudo da dor dentro da grade curricular dos profissionais médicos e não médicos, para a gente conseguir ter enfrentamento. Né? A evolução do mundo, da sociedade, das doenças, requer... constante atualização. E não dá para dormir mais nesse ponto, porque não é de hoje. É uma doença que é velha, é antiga, tem relatos, tem coisas escritas, mas foram negligenciadas, deixadas de lado, porque achava mais importante... Totalmente psicossomática era Exatamente. Tratada assim. A gente já passou por essa vertente. Até, inclusive, um estudo também recente sobre pesquisar fibromialgia para doença autoimune, como se fosse do autoimune. Mas o que a gente tem de mais concreto até o momento, 10 anos para cá, o meu diagnóstico era de psicossomático. Hoje já foi comprovado que não. Mudou. 5 anos depois não tem mais. Não é isso. A gente somatiza, sim, por causa da dor. Problemas, ansiedades, outras questões. Sim. Mas não é esse somatório que a pessoa vai ter o diagnóstico de fibromialgia. Tem uma diferença bem grande aí, infelizmente, dos profissionais de saúde, onde a gente vê a maior falha com relação a isso. Então, assim, tem coisas que são absurdas de ouvir. E que se eu tenho a capacidade hoje, estou sempre em constante construção e aprendizado, mas hoje eu tenho a capacidade de sentar na frente de um profissional que vinha falar abobrinha para mim sobre fibromialgia, ou dizer como eu devo tratar, ou que a doença é isso, aquilo outro, eu dou uma aula para ele. Ou que com 3 meses a gente vai estar ótima. Com 3 meses de tomar medicação. Vitamina D, tomar sol, escutar uma música, fazer psicoterapia. Magnésio e tal. Nossa, tem tanto elixir na internet da cura. Curandeirismo. Cura da fibromialgia. Profissionais das diversas áreas. Assistindo mesmo agora a entrevista da UNESCO, né, que é a universidade lá de Santa Catarina, que tem um projeto magnífico, maravilhoso, do qual eu vou ter a oportunidade de agora em maio estar lá e ver de perto, porque eu quero que Sergipe seja, aqui dentro do Nordeste, um pioneiro acerca desse trabalho. Entendeu? Que é o centro de dor, um ambulatório de dor, que a gente tem condições de acolher, de fazer isso, mas falta interesse. Falta interesse dos profissionais de saúde de quererem se dedicar a pacientes com dor crônica, ou no caso da fibromialgia principalmente, porque é crescente. A gente tira pelos números da CIP-Fibro. A partir do momento que a gente conseguiu fazer a emissão dessas carteiras, que é outra coisa que a Ariel colocou, que foi uma grande conquista, Sim. Mas ela ficou invalidada. Ela ficou sem propósito dentro da sociedade para o paciente, porque ela de fato não estava gerando para o que ela foi criada, da identidade, da acesso. Então, a complementação com a lei do PCD, ela foi gigantesca, porque de fato as pessoas conseguiram dizer assim: agora eu posso pegar no direito, agora eu posso ter um direito. Eu tenho, tá aqui, ó, você tem um documento que comprova. Eu tenho direito ao passe livre, então isso é um direito, porque agora eu sou uma pessoa com deficiência, tenho fibromialgia e qual é a alegria disso? Gente, a alegria de não poder sair de casa, e poder sair de casa gastando o que não tem, porque não trabalha, porque não gera renda. E quem trabalha acaba perdendo os empregos. Tem que fazer tratamento. Quem trabalha perde emprego. Como é que vai custear o transporte? O tratamento é caríssimo. Você tem que ir para fisioterapia, você tem que ir para o médico, você tem que... E outra coisa, não é só o passe livre municipal, é intermunicipal. Sim. Porque nós temos várias pessoas no interior que não têm o menor suporte, não têm nem conhecimento da própria secretaria ou dos profissionais que atuam dentro da sua cidade sobre o que é fibromialgia, e esses pacientes vêm buscar apoio aqui. Olha, eu sou de tal cidade, vamos dizer, de General, de Moita Bonita, de Campo do Brito, eu quero saber onde é que eu encontro ajuda aí em Aracaju, porque aqui na minha cidade não tem. Como chegou uma das que fazem parte da nossa comissão, ela disse que só conhecia ela mesma.
que no município dela que tinha fibromialgia. Quando a gente começou a expandir essas ações do movimento, trazer para a mídia, começar a informar mais, começaram a aparecer outros pacientes se congregando a ela e ela trazendo para a gente aumentando o movimento e conseguindo dar suporte e ajuda a mais pessoas. Eu acho que daí que está a importância maior. Você vê a dimensão e a grandiosidade do que está se tornando o movimento aqui em Sergipe, justamente por ter essa voz, esse poder de fala dentro da sociedade. Que as pessoas que antes se sentiam totalmente sozinhas, sem acolhimento, com falta de empatia de profissionais, hoje sabe que existe um movimento de pessoas que passam pela mesma dor que eles estão passando. Existe também esse grito com o poder público. Está ali no pé, em busca que façam valer as leis, as conquistas, os nossos direitos. E é isso que é mais importante desse trabalho que a Flávia deu início e que está tomando uma proporção aqui que esperamos, né, que possamos ir bem mais adiante e, com fé em Deus, vai dar tudo muito certo. Como a Ariel colocou, para a gente fazer política pública ou tomar qualquer ação, a gente precisa interagir, precisa integrar. E foi isso que a gente começou fazendo internamente entre nós, né? Então, assim, eu tenho um conhecimento técnico acerca da saúde, Ariel sobre as políticas de assistência social, e aí, assim, a gente vai se somando. Né? Michele também vem com toda a experiência dela, porque é uma pessoa muito altruísta, né? E assim consegue perceber e vai atrás e quer respostas e procura tomar ações. É extremamente proativa, entendeu? Dentro da comissão para ajudar a gente também. Então, é isso. A gente precisa de pessoas que somem, que venham com zero ego. Que aqui não é sobre ego, aqui não é sobre aparecer, não é sobre quem está mais na mídia ou quem bota a carinha lá, não. A gente sabe a dor que passa por trás para que a gente consiga colocar a boca aqui no microfone ou na frente de uma televisão, na frente de qualquer mídia para a gente conseguir ser ouvida. Não é fácil. Isso a gente construiu com respeito, entendeu? Com muita ética e, principalmente, com o conhecimento que a gente consegue ter internamente para que as pessoas ouçam a gente da forma como precisa ser passada a mensagem. Não como elas querem ouvir, mas como precisa, de fato, ser passada a mensagem. E, assim, a gente tem ganhado os espaços, aberto portas, às vezes uma janela, às vezes um cantinho, para que a gente possa entrar. Não só na casa dos pacientes, para eles somem, venham ajudar a somar a gente, mas principalmente com o poder público, né? Com os profissionais. Tanto é que hoje a gente é ouvida. Hoje tem profissionais que nos buscam, tem universidades que nos buscam, né? Tem associações que interagem e fazem troca conosco, justamente por causa dessa postura que a gente toma, que não é de aparecer, mas é justamente da gente poder dar respostas efetivas, criar meios para que os pacientes consigam ser ouvidos e assistidos. Que essa é a nossa maior luta, buscar pela assistência. Se vocês estão compreendendo e sabem que o diagnóstico ele é o passo mais difícil, né? Apesar de hoje não ser tão complexo, né? Para quem quer estudar, para quem quer se dedicar, como a gente vê, nós temos uma rede de apoio no WhatsApp e a gente troca figurinhas sobre os profissionais. Quem atende bem, quem não atende, quem você deve ir, quem você não deve ir de forma alguma, entendeu? Porque não dá, como ela disse, a gente ia passar por ser discriminado, a gente passar por violência, né, verbal, doméstica, reclusão. As pessoas neuroatípicas, elas acabam se isolando, se retirando ou sendo tiradas até pela própria família também, o trabalho da sociedade, porque elas não conseguem se encaixar dentro daquilo que está ali, para elas, porque não cabe. Aí o que elas fazem? Se retiram. O que acontece com as pessoas que têm fibromialgia também é isso. A gente não consegue se encaixar mais nesses espaços. No trabalho que se fazia, na família que não consegue dar compreensão, no lazer porque os amigos não têm paciência de lhe ouvir que não tem dor, porque a gente só consegue ficar 1 ou 2 horas no máximo em um evento. Se fica mais do que isso, a gente sabe que o preço é a dor novamente numa intensidade nível hard. Então, assim, entendam, ao invés de segregar,
Não é isso, Ariel? Ao invés de segregar, trazer para perto, para que a gente possa somar, voltar a ser pessoas produtivas, entendeu? Mulheres que vão contribuir tanto dentro do lar, mas principalmente nas suas atividades laborativas. Para que coisa mais saudável do que você estar fora, trabalhando, fazendo o que você gosta? Então, por que o poder público não compreende isso? Que a gente não precisa de medicamento, a gente precisa de assistência. O medicamento, ele faz parte, mas a assistência integral, né, integrativa, multimodal, multiprofissional, é que vai devolver no menor tempo possível, entendeu? Esse paciente está reabilitado. Mas o que acontece hoje, Ariel? Os pacientes já têm o quê? Fibromialgia severa. Quando você descobre, você já tem as comorbidades lá todas instaladas, acentuadas. Que é muito mais difícil de tratar. Muito difícil de você amenizar e de você tratar. O importante é olhar agora, o que está acontecendo agora, para quem está chegando agora, para que seja ajudada de início e essa pessoa ser reabilitada. Conseguir ser reabilitada para voltar para o convívio em sociedade. Não existe uma cura, mas existe sim a remissão. Mas tem remissão. Remissão dos sintomas. A gente pode falar também em prevenção, sim, né? Ao invés da gente só chegar lá naquela bomba, digamos, já explodindo, a pessoa já não conseguindo ter nenhuma função laboral, né? Nenhuma função dentro de casa, não se sentindo útil. Então, a gente precisa começar também que o poder público compreenda que prevenção é necessária, né? Por isso também que a gente estrutura o Fevereiro Roxo e Laranja para trazer não só a comemoração, mas a conscientização, a necessidade de prevenção, a necessidade das instituições também, elas aderirem às campanhas, né, enquanto maio, enquanto fevereiro, para que a gente comece a mostrar à população, olha, a fibromialgia existe, ela está posta, é uma realidade, né? O que é que a gente pode fazer a partir dela? Prevenir, é reabilitar, é ter dentro desses profissionais a formação continuada, né? Não teve na universidade, mas tenha depois, né? E que esses serviços, essas instituições apoiem também os seus profissionais a terem seus momentos de formação continuada, de capacitação lá dentro, né? E, sobretudo, também incluindo os movimentos, né? Para mostrar, olha, existem esses movimentos que fazem também esse trabalho. Porque, querendo ou não, o movimento é um local que vai reunir muitas informações sobre aquela pauta. Não é isso? Nos chamar para construir, nos incluir para construir tudo que diz respeito a nós. Sim. A gente teve um debate da fibromialgia maior no período que é interessante falar isso nesse ano, num período que a Lady Gaga desiste do show, né? E isso chega muito para a população LGBT. Quando ela desiste do show para vir para o Rio de Janeiro. Essa visibilidade foi muito importante. E aí ela lança no documentário dela o relato dela sobre a vivência dela com fibromialgia. Aí você vê, a gente tá falando de uma pessoa que é extremamente famosa mundialmente. E tem, né? condições financeiras. Tem condições, das melhores acessos, formas. assistência. Então, ela mostra tudo isso dentro do documentário dela, né? E ela cancela um dos maiores shows que ela faria naquele momento. Maria, você acredita uma coisa engraçada? Engraçada, mas dentro da nossa realidade, que naqueles dias de crise, que você não se move e não levanta, eu parei para pensar assim, meu Deus, mas se Lady Gaga, ela está passando por isso com todo o tratamento que ela tem, com todas as condições, ela também parou, por que eu também não posso parar? Tá tudo bem. Hoje eu estou aqui desse jeito, mas amanhã eu vou levantar, eu vou conseguir, ela consegue, eu vou conseguir também. Então, é importante essa visibilidade de uma pessoa famosa da mídia, até para levar esse tema, porque a gente sabe, infelizmente, né, que por mais que exista aquela questão ali, tem muita coisa que tem que pesquisar, tem que ir aquilo. E o que tem essa visibilidade maior quando fala um tema é que as pessoas vão aguçar a curiosidade de realmente atrás o que é isso. Sim, e ela fala naquele momento, eu estou devastada, e eu deixo isso como reflexão, em quantos momentos a gente já esteve devastada, né, e não conseguiu praticar as nossas atividades, né, mas ao mesmo tempo ela também, quando retorna esse ano, ela vai retornar para o Rio de Janeiro, ela passa uma outra mensagem falando, eu precisei dar um tempo a mim, ao meu corpo, respeitar o meu espaço, para que eu consiga voltar e realizar aquilo que ficou pendente, que eu planejei, que eu queria fazer, mas meu corpo não respondeu da forma que eu planejei, né? Porque o meu planejamento psicológico não é
a função do meu corpo Isso. responder, Isso. né? Ele vai ter um outro planejamento, né? Então a gente precisa pensar nessa realidade, essas vivências também como atravessadas mundialmente, né? Por todas essas realidades e falar também que está muito próximo à realidade de mulheres, né? Pronto, só para fechar, que está muito próximo da realidade das mulheres, desse trabalho que hoje a gente sabe que a mulher ela tem um trabalho dentro e fora de casa, né? Que é extremamente exaustivo, que leva a uma sobrecarga imensa, né? E uma sobrecarga também social imensa das mulheres que constituem esse país e a gente sabe que é a maior força de trabalho que nós temos. Com certeza. Então, também gerador, E essa esse cobrança cimento. social existe com todas nós. Por exemplo, E falando... com os homens, Também. que se torna também bem pesado. A gente é cobrado por Sim. tudo, né? Porque a gente tem que ser forte, porque a gente tem que dar conta, porque a gente tem que ser mil utilidades. Mas aí para o homem, nós temos, né? Vários têm chegado, né? Nesses últimos meses, muitos homens têm entrado no grupo. Estamos recebendo. Isso, com diagnóstico. E uma das principais coisas que eles conversam no privado pra gente, ele disse assim, agora sim eu consigo reconhecer que eu não tô sozinho. Sim. Né? Sempre assim, eu não tô sozinho. Tem gente falando a mesma coisa que eu passo e que eu sinto. É o maior conforto que todos têm quando chegam no assim grupo. como as agressões também sobre as invalidações de ser um homem frouxo, é fraco, porque tu tá com, né, tá com mimimi. Então, Não assim, consegue pegar peso. exatamente, escutam também as mesmas coisas que a gente, né? Tem uma coisa que eu acho importante colocar, e acredito que será ótimo a gente poder debater isso mais na frente, com um profissional aqui, inclusive, Sim. sobre a sexualidade. A sexualidade da gente. A gente está falando de trabalho, a gente está falando de filhos, a gente está falando de vida social, de lazer. Cara, e a sexualidade? É difícil. Você começa a ter dor, você não tem desejo. E nem que você tivesse, você está com dor. E aí, como as é que os medicações também interagindo. As medicações também causam esse efeito colateral de retirar a libido também da mulher. E aí, olha o outro problema. Olha, não é brincadeira. Eu peço, por favor, né, vocês que estão vendo a gente, principalmente as pessoas que não têm fibromialgia, os familiares, os amigos, não é fácil. Não é fácil só na palavra. Não é fácil vivenciar e sentir essa dor. Porque meu marido pediu para desistir do casamento. Tantas outras a gente, todo dia, eu não vivo mais com meu parceiro porque meu parceiro me abandonou. Muitos relatos a gente ouve no grupo de apoio lá, né? Justamente Muito, relacionado muito. a isso, a questão Como a gente também ouve agressões de modo privado, chega pra gente, diz que está passando por violência doméstica, porque o companheiro é a única fonte de renda que tem no lar, e para não perder o tratamento, não perder o plano de saúde, Se como já mantém na relação. aconteceu, foi a primeira vez assim que aquilo me transtornou, receber esse testemunho da pessoa me pedindo ajuda, porque ela vivia eternamente nesse processo doentio, né, nessa relação tóxica, porque ela dependia que o companheiro pagasse o plano de saúde para ela conseguir fazer o tratamento da fibromialgia. Ela não vai ficar bem. Ela não vai ficar bem, porque emocionalmente, psicologicamente, essa pessoa está atordoada com tudo. Então, tudo que ela puder fazer para se ajudar, aquele momento e aquela convivência, aquela toxicidade que vive ali dentro daquele ambiente, vai colocar, sabe, a parte de tudo aquilo que ela está tentando fazer. Então, assim, eu volto a falar, a gente precisa se entender como um todo, e os profissionais também nos entender como um todo, né? Então, o movimento, mais uma vez, a importância, como Michele colocou, como todos nós colocamos, é agregar essas pessoas e saber que elas não estão só. É evitar que essas pessoas ceifem sua própria vida por desespero, né? E não é por falta de Deus, gente, não é por falta de religião, sabe? É uma desesperança porque você realmente se compromete a fazer tudo que está a seu alcance, ou que pelo menos pedem como proposta para você fazer, para você se ajudar, você faz e não consegue. Então, a gente precisa questionar se essa indicação de se ajudar, isso que você recebe como informação, se ela está chegando de forma correta. Porque se ela não está chegando correta, eu posso estar fazendo aquilo, mas aquilo não vai ser assertivo para mim. Sim. Então, mais uma vez, a gente fala sobre a questão da capacitação. A nossa lei, né, Ariel? A lei que nós temos, tanto municipal como estadual, ela fala acerca da capacitação dos profissionais. Anualmente, coloca o 12 de maio, ou a semana no mês de maio, lá na lei coloca uma semana de conscientização,
né, em toda a esfera pública, para que seja conscientizado sobre a fibromialgia. Então, assim, não é de hoje, a gente está pedindo, mas não está acontecendo, não está efetivando, né? Esse é o nosso papel, enquanto cidadão, enquanto paciente, enquanto movimento social, a gente se reunir para poder dar esse tipo de caminho para vocês que buscam informação, orientação e querem ajuda acerca da fibromialgia aqui em Sergipe. Bom, gente, agradecer primeiramente aqui. Estamos chegando ao final do nosso primeiro episódio do Pode Movimentar, o nosso podcast de fibromialgia, abordando aqui o tema da fibromialgia do movimento Fibromialgia Endocrônica de Sergipe. Flávia, eu quero que você deixe uma palavra assim, final para as pessoas que estão nos assistindo hoje, assim como também a Ariel. E quero agradecer imensamente aqui ao Buzine Studio por ceder o espaço aqui para a gente, para promover esse debate aqui, que é de suma importância para vocês. Tá certo? Vamos lá, gente? Ariel. Eu deixo a mensagem da coragem, né, para que a gente sempre tenha ela em mente, mesmo nos piores momentos, né? Pensar também que a gente pode fazer atividades para nos fortalecer, melhorar a nossa alimentação, melhorar também o nosso convívio, fortalecer a nossa rede de apoio, quem é que está no nosso lado, que a gente possa contar, né? Eu sei que tudo isso é muito difícil, mas a gente pode fazer aos pouquinhos para que a gente possa ter uma manhã um pouco diferente, né? Compreender também os nossos limites e trabalhar dentro das nossas possibilidades. Não leve aquilo que você não pode levar, nem no momento que você também não puder. E não se cobre por isso. Então, coragem para os próximos dias e para trilhar a sua vida com fibromialgia, que ela não vai lhe parar, mas você também pode levá-la para se fortalecer e dizer quem você é. Ela é só uma característica, mas não é você. Perfeito, é isso mesmo. O CID M79.7 ou o CID da fibromialgia não nos define, né? Sim. A doença não nos define. Eu deixo, para mim sempre, é o que eu carrego, é o que eu posso dizer que foi válido para mim. Eu espero que possa ser para muitas pessoas, mas a palavra de Ariel, a minha, a de Michele, que cada uma possa ser tocado de alguma forma. Mas a minha seria ressignificar. Ressignificar, para a gente transformar aquilo que nós somos, nós não somos mais. Hoje nós somos um, amanhã seremos outros. Então, quem teve o diagnóstico de fibromialgia sempre relata: eu não sou mais a mesma pessoa, eu não sei quem eu sou, eu não me reconheço, eu não posso fazer mais as mesmas coisas de antes. Tá, tudo bem. Infelizmente, é a nossa realidade, infelizmente, é a condição que essa síndrome nos traz. Mas eu posso fazer sim, posso fazer muito por mim, eu posso fazer muito por todos, eu posso, principalmente, entender que eu sou uma nova pessoa. Sabe o símbolozinho lá da lagarta e da borboleta? É exatamente isso. Ela era uma lagarta, ela tinha uma função. Ela fechou-se dentro do casulo e passou pelo processo de dor, de transformação, para ela ser um novo ser. Ela não volta mais a ser a lagarta. Ela agora é borboleta. Então, é o que eu deixo para vocês. Se vocês já se transformaram, se passaram pelo processo e passamos pelo processo de dor, que vocês ressignifiquem e transformem para ter beleza na vida de vocês. A condição da fibromialgia e das dores a gente alcança com tratamento, com políticas, com efetividade, principalmente com o nosso compromisso com o nosso corpo, com a transformação, com esse novo ser que nós criamos agora. E obrigado, Michele, Ariel. Espero que a gente possa se encontrar aqui mais vezes. Foi muito gostoso. E principalmente também aqui ao Buzine, né, ao estúdio, que deu essa oportunidade incrível para a gente e que venham mais dessa forma. Foi muito gostoso e eu espero que a gente possa continuar conversando com vocês. Obrigada. Quero aproveitar agora para convidar vocês para inscrever-se no nosso canal no YouTube, Movimento Fibromialgia Sergipe, tudo minúsculo. Vai lá, faça a sua inscrição, ative o sininho, acompanhe a gente também. Lá no YouTube, não esquece, viu? Curta, compartilhe bastante para a gente ter essa visibilidade que nós estamos precisando para alcançar mais pessoas que precisam acompanhar esse conteúdo. E vocês vão ver lá, tanto esse como muitos outros que nós vamos alimentar lá, tá? Estamos também no Instagram. A nossa página no Instagram é Movimento Fibromialgia DC. Movimento Fibromialgia DC.se no Instagram. Siga, compartilhe, comente e aguardo vocês nos próximos episódios.